Olá, sou Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. É um bom dia para ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para a gente poder viver Jesus. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Jesus é tudo, está em todo discípulo. Então vamos viver essa abundância que é Cristo em nós. Espero que você esteja bem. Já é sexta-feira, já terminando essa semana. Eu sei que foi uma semana de muitos desafios e muitas oportunidades para todos nós. Estamos em oração sobre a situação crítica aqui no Brasil com essa pandemia. Também estamos orando pelas todo cristão em todo lugar no mundo que vive o seu próprio desafio de ser sal e luz onde a pessoa vive, porque podemos sim viver Jesus em qualquer lugar aqui neste mundo e vencer pela fé. Vencer quer dizer amar quem a gente precisa amar, com amor que vem diretamente de Jesus, a videira verdadeira. Nosso assunto de hoje é Jesus, a sabedoria. Jesus, a sabedoria. Eu poderia ter colocado um outro título, a sabedoria de Jesus, talvez. Mas eu escolhi esse título nessa devocional por uma razão bem importante. Jesus não somente tem sabedoria, ele é a sabedoria de Deus. É diferente ter sabedoria e ser a sabedoria. Eu não sou a sabedoria. Nunca serei a sabedoria. Mas eu sei quem é a sabedoria, que é Jesus Cristo. Parece uma pequena diferença, mas na realidade é uma diferença enorme na nossa espiritualidade. Realmente reconhecer que a gente não é a sabedoria. Um pastor não é a sabedoria. Eles podem falar coisas sábias e podem viver até de uma maneira sábia, mas é reservado para Jesus ter esse título de ser a sabedoria de Deus. Então, deixa eu ler essa devocional. Eu escrevi essa devocional muitos anos atrás. Eu escrevi para eu poder colocar meus pensamentos na minha frente para ver se esses pensamentos combinam com Deus. Então, deixa eu ler a devocional de hoje e vamos pensar e vamos levar nossas ideias e pensamentos para a sabedoria, que é Jesus Cristo. Jesus é muito mais do que um homem sábio. Ele é literalmente a sabedoria de Deus. Porém, esse é um versículo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e 31. Porém, por iniciativa dele, de Deus, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E Jesus, a sabedoria de Deus, habita em todo discípulo. Colossenses capítulo 2, versículo 3 até versículo 4. Nele, em Cristo Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Que Deus me livre. Agora isso é eu falando para eu mesmo.
Deus me livre de argumentos que só parecem convincentes. Que Deus me livre da ideia que sou mais sábio porque fiz cursos teológicos. Que Deus me livre da convicção que o fato de eu ter liderado igrejas e ser procurado por centenas de pessoas me faz mais sábio. Que Deus me livre da tentação de explicar o que Jesus quis dizer, em vez de simplesmente declarar fielmente o que ele disse. Que Deus me livre da tentativa impossível de ser em algum assunto mais inteligente que Jesus. Que Deus me livre de mim mesmo e minha própria sabedoria. Que Deus me livre para viver somente a sabedoria que Jesus é em mim neste momento. Quando Deus me livra completamente da minha sabedoria, e Jesus realmente é a minha sabedoria, única sabedoria, finalmente serei livre para viver a sabedoria que está escondida em Jesus, que habita em mim. Quando eu tento me apoiar na minha própria sabedoria, eu posso imaginar um caminho na minha frente. Eu até posso incluir o nome de Jesus de vez em quando, para reforçar a ideia que esse caminho que eu estou trilhando ou seguindo é realmente Jesus. É muito perigoso a gente pensar que a gente é a fonte da sabedoria porque a gente fez alguma coisa. O que eu faço correto, de uma forma correta, somente se eu fizer o que eu faço em união de espírito com Cristo. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Agora, o que é sabedoria? Sabedoria é perceber o fim. Saber o que vai acontecer se a gente continuar fazendo o que estamos fazendo. Tem um versículo em Provérbios 14:12 que diz, há um caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Se lembra no Sermão do Monte que Jesus disse que no fim dos tempos vão existir pessoas que vão chegar perante ele e dizer, no seu nome expulsamos demônios, no seu nome fizemos milagres incríveis. E ele vai falar, eu nunca conheci vocês. Por quê? Porque eles estavam usando o nome de Jesus, mas sem viver Jesus. Porque se estivesse vivendo Jesus, jamais teria falado para ele, olha o que eu fiz. Olha o que a gente fez. Alguém que sabe que Jesus é a sabedoria de Deus, quando chega na presença de Jesus, vai dizer as primeiras palavras. A gente vai falar, o Senhor fez tudo. Não fui eu, mas o Senhor que vive em mim. É impressionante como a gente começa a imaginar que nós podemos começar a ser dono da sabedoria ou dono da verdade. Eu escrevi aqui, Deus me livre de chegar no ponto que eu penso que eu sou mais inteligente de Jesus. Eu tenho visto isso. Eu tenho visto pastores começar muito bem, com mansidão, com humildade, com uma vida cheia de graça e paz. E de repente,
começar a debater com Jesus o que ele quis dizer, ou corrigir Jesus, porque o que ele falou nos parece duro demais. Como é que eu posso evitar isso? Jesus disse assim, em Mateus 10:16, eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Sejam astutos, uma tradição diz. Outra tradição diz, sejam sábios, como as serpentes, e sem malícia, ou inofensivos, como pombas. Serpente sabe o que é. É só serpente. Serpente não tenta ser mais do que é. É um serpente. É o que é. Ele sabe as suas limitações. Nesse sentido, a gente precisa compreender que nós não somos a sabedoria. Jesus é a sabedoria de Deus. Então, perante Jesus, a gente fecha a boca e ouça Ele. Agora, se tivermos uma pergunta, a Bíblia fala claramente, se faltar-nos sabedoria, podemos conversar com a sabedoria, que é Jesus. Por isso eu falo tanto que a gente precisa ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus para viver Jesus. Eu tenho uma convicção muito, muito profundo que eu preciso criar o hábito de me colocar perante Jesus que habita em mim com mãos vazias para receber dele a palavra correta para este momento na minha vida. Porque eu sei que no fim, ele é o fim. Ele é o princípio, ele é o fim. Então, se eu quiser viver de uma forma sábia e uma forma inofensiva e não complicar coisas para outras pessoas e não para mim mesmo também, eu preciso compreender que Jesus não é somente tem sabedoria, ele é a sabedoria. Para mim, isso faz uma diferença muito grande. Habita em você o princípio e o fim. Abre sua mente, suas emoções e suas vontades para Jesus. E ele vai mostrar o caminho que tem um fim certo. E o fim certo, correto, de vida, é ele mesmo. Então ele é a origem, ele é o destino. Foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. Deus me livre de mim mesmo. Deus me livre da inteligência que parece uma coisa que me convence. Que Deus me liberta para viver a sabedoria de Jesus, que vem pelo Espírito Santo na minha vida, abrindo os meus olhos para ver Jesus, ouvir Jesus, amar Jesus, para poder viver Jesus. Pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. A sabedoria que Jesus habita em você. Viva Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um bom fim da semana. Obrigado pela presença aqui com a gente, pensando em Jesus, para a gente poder ser uma pessoa que vive como Ele quer aqui neste mundo. Que Deus te abençoe.